Numa aldeia, havia um homem casmurro e egocêntrico que, por nunca concordar com os que lhe rodeiam, preferiu afastar-se das pessoas e levar uma via solitária a 2 quilômetros da aldeia em que nasceu, para assim nunca ajudar ninguém ou ser ajudado. Começou então por ocupar um terreno baldio, frio e tão solitário que nem as árvores que rodeavam o local pareciam ter vida. Estabeleceu metade do seu espaço com pedras encontradas no local e com o espaço vedado. O senhor de 40 e poucos anos começou então a escolher os melhores troncos para construir a sua cubata próximo do rio. Aproveitou o final do dia para procurar lenha e tirar água, quando ao meio do processo encontrou encostado a uma pedra empilhadas um monte pequeno de lenha. Voltou para o terreno e fechou o dia com uma fogueira para o aquecer e dormiu ali, ao olhar da noite escura do mato. No dia seguinte, já acordado e entusiasmado, porém não muito disposto, foi à mata já nítida pela luz do dia, para retirar as madeiras e começar a construção. E quando voltava, encontrou um tronco equivalente à metade de madeiras que ele precisava. Intrigado, pensou sobre a possibilidade de ter alguém para o ajudar, mas ludibriado pela vontade de ter a sua cubata pronta, levou o tronco para o seu terreno. No segundo dia, precisou de água para as tarefas e foi até ao rio para buscar, e quando voltou ao seu futuro lar, encontrou uma cacimba a 100 metros do seu terreno. Desconfiado, andou pelo local à procura de pegadas ou alguém que estivesse ali. Mas, mais uma vez, contentou-se a usar a água com vidrado na ideia de que se a natureza está a seu favor. E lá foram os dias, tudo que ele se predispôs a trabalhar, trabalhava pela metade, porque de alguma forma sutil e misteriosa as coisas lhe eram facilitadas. Chegou então o dia em que a cubata estava pronta. O homem, com um olhar de satisfação, foi para a mata para colher lenha, para aquecer a primeira noite de descanso dentro da sua cubata. Obviamente, quando voltou, encontrou a metade de lenha que precisava, e sem notar, chegou a noite escura, abraçando as árvores mortas que dançavam as folhas com o vento frio. E lá estava o homem com a sua fogueira acesa e dentro da sua cubata. Chegou a hora de dormir, e o homem deita o seu corpo cansado no amontoado de folhas que ele coletou. Antes que o sono chegasse, ele ouviu. Lá no fundo ele ouviu. Ouviu no chão um som pesado, que ia aumentando o peso quanto mais se aproximava. Parecia um homem lento, que marcava um passo em cada 30 segundos, mas pisava com todo o peso que tinha no corpo. O som vinha. Tum, tum, tum. Primeiro como um cacho de bananas esmagado no chão por uma queda de 10 metros, e depois como um tronco fazendo o medo crescer igualmente. Já atordoado, percebeu que o som parou em frente à sua porta e o silêncio mais alto ecoou pela cubata por 40 segundos, interrompido pelo bater da porta. 3 batidas sutis pela porta, e o silêncio volta deixando mais medo, e mais 3 batidas afáveis, e o homem tampona os ouvidos com as mãos e aperta os olhos meditando palavras como: "Isso é fruto de um delírio." Meditou 2 horas e caiu no sono. Já o dia seguinte, acordou mais tranquilo e aliviado. Cogitou a possibilidade de estar muito entusiasmado. Afinal, ele é capaz de dormir no meio da floresta. Paredes seriam apenas factores para dormir mais descansado. Então, tirou o dia para construir uma cama e terminou-a no final do dia. Preparou a carne que caçou e, enquanto comia, sentiu uma pequena vibração, e enquanto mastigava mais devagar para perceber o som voltou mais forte. Desta vez perdeu a postura e seu corpo só podia tremer. E lá o som, parecido a passos, parou em frente à sua porta e 3 sutis batidas e uma voz: "Kimbango", bateu em seguida. "Kimbango, eu sei que estás aí. Abre a porta, estou com muito frio." O homem, sem saber quem era, gritou ao homem do outro lado que fosse embora. Mas o homem do outro lado disse que não pode ir e que aquela casa também era dele. Finalizou dizendo que ele tinha a chave da porta. Kimbango, assustado sem perceber, ouviu a porta a se abrir e só teve tempo de saltar para um canto e encolher o corpo de medo com os olhos fechados. Mas como a curiosidade é a nossa perdição, abriu apenas um olho para ver quem era o homem que
conseguiu abrir a porta da sua casa sem esforço. Foi aí que ele viu o corpo do homem que marcava apenas um passo, porque a outra metade do corpo não estava. Estava morta. Não dava para entender. Ele se mexia e sorria. Sentou-se e disse: "Esta casa é nossa. Nós construímos juntos. Essa comida também." O homem solitário, petrificado pelo horror, observou enquanto a figura se aproximava lentamente. Cada passo era um eco macabro, e a escuridão que o envolvia sugeria uma origem sobrenatural. A luz trêmula da lua revelou o rosto do intruso, que parecia refletir todas as dores do mundo. Sem dizer uma palavra, o homem com metade do corpo morto estendeu uma mão esquelética em direção ao solitário. Uma aura gélida preencheu o ar, e o homem solitário sentiu uma presença maligna se apoderando dele. As sombras dançavam ao redor, absorvendo a luz e revelando a verdadeira natureza daquela figura assombrosa. Em um lampejo, o homem solitário percebeu que sua busca pela solidão o havia levado a um encontro sobrenatural. Ele estava preso em uma dança macabra com um ser que personificava o isolamento e a escuridão que ele próprio cultivara. O grito ecoou pela floresta, mas não era claro se pertencia ao homem solitário ou ao espectro que o envolvia. A clareira ficou impregnada com um mistério que ninguém da aldeia jamais ousou explorar. O homem solitário desapareceu, levando consigo a história que agora assombra a mente daqueles que ousam aventurar-se nos recantos mais obscuros da floresta.